Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão das 9 horas da manhã do dia 25 de março de 2021, da turma 3402. Primeiro item da pauta de hoje é o 88, Prosaf Comercial Importador e Exportador é um recurso de ofício. De relatoria da conselheira Thaís. Thaís, você tem a palavra. Obrigada, presidente. Pessoal, eu vou lendo e explicando para vocês, tá? Para a gente conseguir acompanhar, mas não está longo o voto, então a gente consegue passar com mais tranquilidade. Vamos lá. Trata-se de recurso de ofício apresentado em fase de decisão da DRJ São Paulo, que julgou procedente a impugnação do sujeito passivo sobre a cobrança de multa prevista no parágrafo 3º do artigo 23 da MP 66 de 2002, tá? Então é a conversão da pena de perdimento em multa, em razão da não comprovação da origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior, tá? Daí eu estou colocando o relatório da DRJ colacionado aí com mais detalhes, tá? Mas o que eu estou grifando para vocês e gostaria de falar é que a questão central é que não houve comprovação da origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados na operação. Como consequência do procedimento previsto na IN 228, a falta de comprovação supramencionada resultou na declaração de inaptidão da empresa, com efeitos a partir de 29 de 10 de 2002. Tá? Então, veio aí o acórdão da DRJ São Paulo que eu comentei, coloquei a ementa para vocês, tá? Em seguida, tal julgamento da DRJ faltam-se em 2 pontos trazidos de ofício pelo relator do processo administrativo. O primeiro sobre a decadência. Já o segundo sobre questão prejudicial, nos dizeres da DRJ, né? Qual seja, a impossibilidade de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas como substitutiva da pena de perdimento dessas, uma vez que o auto de infração foi direcionado à empresa ocultante, ou quem cedeu o nome para interposição da pessoa na operação de comércio exterior. A unanimidade do colegiado ACO entendeu que, ao autuado, seria aplicado unicamente a penalidade de 10% do valor aduaneiro previsto no artigo 33 da Lei 11.488, razão pela qual o lançamento foi considerado improcedente em sua integralidade. O contribuinte foi intimado da decisão e os autos vieram para o CARF para apreciação tão somente do recurso de ofício, tá? Então, a empresa não falou nada depois sobre isso. Posso passar o voto, presidente? Vamos lá. O presente julgamento cinge-se ao crédito cancelado, em razão da impugnação contra o lançamento apresentada pelo sujeito passivo ter sido julgada procedente pela DRJ. Estou falando aqui que passou do valor de alçada, né, de 2,5 milhões, então estou tomando conhecimento. Pois bem, como se depende do relato acima, a razão de decidir adotada pelo acórdão recorrido diz respeito à aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas como substitutiva da pena de perdimento dessas, uma vez que não foram localizadas pela autoridade fiscal. A legislação, buscando o combate à prática de interposição fraudulenta de terceiros, elencou como dano erário aplicável a multa de pena de perdimento, aí que vocês conhecem, tá? O artigo 23 do decreto 1455, vou poupar a leitura. Sendo que no parágrafo 2º, que se trata, fala especificamente da presunção de interposição fraudulenta, pela não comprovação de origem, disponibilidade e transferência dos recursos, né? No parágrafo seguinte, eu vou poupar a leitura também, o que eu estou falando é da clara diferenciação, que todos do colegiado já conhecem muito bem, entre interposição comprovada, tá? Com base no inciso 5º do artigo 23, e a interposição presumida, que está no citado parágrafo 2º do mesmo artigo 23, né? Que são situações distintas, inclusive com ônus da prova distintos. Em seguida, não há dúvida que nas acusações de ocultação do real sujeito passivo da operação de importação, com fruto no artigo 23, inciso 5º, incumbe a autoridade lançadora o ônus da prova, que eu falei aqui, no parágrafo seguinte, que é diferente no caso de interposição presumida, né?
Tendo isso em vista, resta claro que o auto de infração sob apreço foi lavrado com base na interposição fraudulenta presumida, está aí nas folhas 15 a 34, como já citado alhures. A recorrente não comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, tampouco no decorrer deste processo administrativo, circunstâncias de fato que levaram ao lançamento, as quais, por sua vez, acarretaram no elemento de direito prescrito no artigo 23, parágrafo 2º do Decreto 1455. Vale dizer, a configuração de interposição fraudulenta presumida, punível pela pena de perdimento das mercadorias ou pela multa equivalente ao valor aduaneiro, conforme o artigo 3º do mesmo dispositivo legal, em substituição à pena de perdimento. Dessarte, não há de se falar que contra a recorrente somente poderia ter sido aplicada a multa de 10% em razão da cessão de nome, nos moldes do artigo 33 da Lei 11.488, uma vez que tal penalidade somente é aplicável à interposição fraudulenta comprovada. Por isso que eu trouxe a diferenciação lá atrás. Efetivamente, o dispositivo faz referência aos reais adquirentes, remetendo, portanto, à interposição fraudulenta comprovada, hipótese na qual aplicar-se-á à empresa que oculta fraudulentamente terceiros a pena de 10% do valor da operação cobertada, em substituição à pena de declaração de inaptidão do seu CNPJ. Já para os casos de interposição fraudulenta presumida, a lei não traz a previsão da pena de 10% por cessão de nome, de forma que, nessa hipótese, continua sendo aplicável a pena de inaptidão do CNPJ, nos termos do artigo 81 da Lei 9.430. Não poderia ser diferente, afinal, caso fosse aplicada unicamente a pena de 10% por cessão de nome ao importador ostensivo na interposição fraudulenta presumida, sem a pena de perdimento, o que defendo para os casos de interposição fraudulenta comprovada, conforme Acórdão 3402.003.830, na realidade, não haveria aplicação de pena de perdimento, em clara oposição ao disposto no artigo 23, parágrafo 2º do Decreto 1455. Afinal, como salientado acima, na interposição fraudulenta presumida, a figura do real adquirente inexiste e, por conseguinte, não seria possível a ele atribuir a pena de perdimento. Assim é que, na interposição fraudulenta presumida, a pena de perdimento fica a cargo do importador ostensivo, ao qual igualmente será aplicada a pena de inaptidão do CNPJ, exatamente como feito pela autoridade fiscal nesse processo. Nesse sentido, destaco os seguintes casos julgados por este Conselho, sendo o último deles de lavra deste colegiado em sua anterior composição sob minha relatoria. Aí, tá? As emendas para vocês. Portanto, é necessária a reforma do acórdão recorrido, pois, em sendo caso de interposição fraudulenta presumida, correto o procedimento de imputação de multa substitutiva ao perdimento das mercadorias não encontradas, aquele que configurou como importador ostensivo, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no artigo 33. Todavia, é necessário atentar para o histórico do presente caso. Como visto no relatório, em sua impugnação, o sujeito passivo apresentou vários argumentos de mérito para combater a autuação fiscal, mencionando a documentação requisitada para comprovar a origem e disponibilidade de recursos, que foi vítima de fraude, a invalidade da retroação dos efeitos da inaptidão do CNPJ, recesso de exação, assim como pedido de suspensão do processo. Nenhum desses pontos foi objeto de julgamento pela DRJ, que se limitou a tratar de tópico quanto à decadência e quanto à questão prejudicial, entre aspas, supramencionada, sendo que este último foi capaz de levar à conclusão pelo cancelamento integral da cobrança de multa aduaneira em apreço. É ali no que os pontos levantados pela defesa e impugnação não podem simplesmente deixar de ser analisados no julgamento administrativo sob pena de nulidade. Estou citando aí doutrina. Efetivamente, a ausência de análise dos argumentos e provas pode ocasionar distanciamento de defesa. Também estou citando legislação e doutrina. Destaco que foi no intuito de coibir tal sorte de problema que o novo Código de Processo Civil, que deve ser aplicado subsidiariamente, estabelece os requisitos da sentença. Então, há os requisitos, né, que como nesse caso a DRJ tratou como questão prejudicial esse ponto, todo o resto ficou prejudicado. Né? Por fim, saliento que, à medida que a matéria aventada pela defesa consiste em questão de prova, quando não foi devidamente debatida dos autos, não parece apropriada a aplicação da teoria da causa madura para apreciação imediata do caso, pelo CARF. Né? Conclusão.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restaurando a exigência fiscal perpetrada por meio do presente auto de infração. 2. Determinar o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando os argumentos e provas de defesa apresentados pelo sujeito passivo em sede de impugnação. Então, presidente, o que eu fiz aqui, eu fui até olhar como que a Câmara Superior faz nesses casos, né, que a gente vê bastante. A gente julgou que decaiu. Daí vai para lá e eles falam, não decaiu não. Volta e julga o resto, nesses padrões, assim, que normalmente é feito. Então, eu segui a mesma lógica. Mas eu não concordo com esse padrão, não. Na verdade, a gente não está dando provimento ao recurso, a gente está dando provimento parcial ao recurso de ofício. Você não está restaurando a exigência fiscal, porque ela ainda está em, né? Para restaurar. Parcial é correto. É provimento parcial, né? Seria para reconhecer a validade da aplicação da pena. Porque você não está restaurando a exigência fiscal. Eu acho que isso sobrou mesmo. Dar parcial provimento ao recurso de ofício. 2. Determinar o retorno dos autos à DRJ. 2 não, um só. Dar provimento ao recurso de ofício para determinar o retorno dos autos para que a DRJ. Acho que você fala, dar provimento parcial. Acho que aí a gente tem que falar o que a gente está reconhecendo aqui. O que a gente está reconhecendo aqui? A possibilidade de aplicação da multa, conversão do perdimento, nesses casos, determinando o retorno. Acho que seria isso. Subsistir a multa, né? Só no final, né? Só no dispositivo, é a minha colocação, porque é a mesma coisa que eu falo no provimento parcial voluntário, aqui é a mesma coisa, o provimento foi parcial no de ofício, porque a gente não restaurou a exigência. Tá certo. Está condicionado ainda ao novo julgamento. Então, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício. Uma vez... Reconhecendo a viabilidade... reconhecendo a... Subsistência da multa? Subsistência da multa aplicada. Conhecer a subsistência da multa aplicada e determinando o retorno dos autos da DRJ. Blá, blá, blá. Vamos lá. Dar provimento ao recurso de ofício. Repete para mim agora, Thaís, para eu anotar. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício, reconhecendo a subsistência da multa aplicada e determinando o retorno dos autos ao DRJ para que profira novo julgamento, analisando os demais argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo em sede de impugnação. Isso, o finalzinho é igual ao seu, tá? Parcial. Mas você gostaria de falar? Você está com a mão levantada? Aí o negócio não está funcionando mais o espaço aqui. Thaís, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu estou entendendo que tem a decadência aqui também. Pelo menos a decisão, ela também ela deu provimento parcial aqui. Ela seria parcial no caso, porque ela deu em parte a decadência, porque o período de apuração aqui do auto, ele abrange desde 2002. Posso te interromper, mas sabe por que eu não entrei nisso? Quando eu pensei, né, vamos ver se vocês concordam, que quando você lê o voto da DRJ, ela fala da decadência, mas tanto faz, porque ela falou que a multa não é aplicável. Então a multa consome tudo. Mas então, ela julgou a decadência. A multa é uma questão prejudicial, ela é antes da preliminar de mérito, que é a decadência. Porque a decadência é uma preliminar de mérito. O que ele fez aqui falou da decadência, mas foi até um erro processual, assim. Porque como isso daqui foi entendido como uma prejudicial, pegou tudo. Entendeu? Mas a partir do momento que você está falando para a DRJ julgar tudo, eu acho que a gente está revisando a decisão da DRJ como um todo. Eu fiquei com essa dúvida aqui, porque eu acho que a gente teria que analisar a questão da decadência, sim, a meu ver. Eu entendi o que você está falando, que ele analisa, porque ainda que ele tenha errado, às vezes você vai ter que colocar isso no seu voto, então, que o seu entendimento é de que ele analisou a decadência a mais e não tinha que ter analisado. Eu não sei... pode ser que coloque um parágrafo falando isso, que a questão da decadência, na verdade, ficou prejudicada, porque a razão de decidir, então, o que é objeto do recurso de ofício? É a razão de decidir da DRJ, que é o que foi chamado por ele de questão prejudicial. Entendeu? A decadência é prejudicial também, né? Você poderia... Não, é preliminar de mérito.
Mas ela entra como algo, tanto que ela vai entrar como preliminar de mérito, mas prejudicial para análise, porque você não vai conseguir analisar o mérito se você analisar a decadência. A decadência, a partir do momento que reconhece a decadência, o restante você não vai precisar analisar. Sim, prejudicial, eu acho que prejudicial tem mais a ver com o processo em si, não com o mérito, né? É que nem assim, esse processo depende de um conexo. Eu não consigo julgar esse enquanto o conexo não é finalizado, entendeu? É processual. A preliminar, ela é de decadência, ela é de mérito. Eu concordo, mas a partir do momento que você reestabeleceu a cobrança, a questão da decadência ela vai ser relevante. Restabelecer a cobrança. Não restabeleceu a cobrança. Você falou que a multa está correta? A multa pode estar correta. Pode estar. É isso que eu ponho. A música pode. Aquilo que ele falou que a multa não seria cabível, a multa pode ser cabível, mas ela está mandando voltar para a DRJ analisar tudo. Analisar tudo, não tem como a gente analisar uma parte e a DLJ analisar outra parte. Tem que se analisar tudo. Renan quer falar, Renan? Era assim, a sugestão para até, eu acho que ficaria melhor o dispositivo e também talvez solucionaria esse problema, que em vez da gente dar parcial provimento para reconhecer a subsistência da multa, a gente trate de outra forma, dar parcial provimento para afastar a impossibilidade de aplicação da multa em virtude da multa por certição de nome. Então, em vez da gente focar na subsistência, a gente foca no que a gente afastou. Porque aí eu acho que fica mais claro para o DRJ. Olha, a gente só está afastando essa impossibilidade de aplicação em virtude da multa de cessão de nome. Não, você está reconhecendo a subsistência. Você reconhece a subsistência. Você não afasta uma outra multa. Você não afasta. Você está querendo afastar uma negação. Não, eu acho que dá para melhorar o dispositivo mesmo, porque assim, os outros argumentos podem afastar a multa, né? Então, talvez ficar assim, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício, reconhecendo a possibilidade de aplicação da multa ao sujeito passivo. Aplicação da multa ao sujeito passivo nos casos aqui tratados, né? Tem que ser aqui, né? Você tem que focar. Então, como é que você... Thaís, eu até concordo essa questão que não nego que é uma preliminar de mérito a questão da decadência. Eu só acho que, eventualmente, no seu voto é importante que você deixe claro, então, que, eventualmente, eles vão ter que analisar isso de novo. Porque senão pode ser que vai ficar falando, não, eu já cancelei lá atrás. Eu já tirei isso. Eu já analisei isso. Essa parte eu já fiz. Porque é uma falta de interesse processual, inclusive decadência, a gente está falando aqui matéria de ordem pública, etc. Então, eu estou entendendo que, como você está mandando voltar, e essa parte que você coloca, vamos para o segmento do processo, às vezes coloca também essa questão da decadência, porque falando que, inclusive, o argumento da decadência vai ter que ser reanalisado. Tá, eu coloco aqui, antes do voto, coloco 3 linhas falando isso. Thaís, então, como é que ficaria, Thaís? Só um pouquinho, só... Dispositivo? Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a possibilidade... De ofício. Desculpa, é hábito. Voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício, reconhecendo a possibilidade de aplicação da multa ao caso e determinando o retorno dos autos ao DRJ, etc. Ok. Tá. Eu pus... Perfeito. Podemos votar então, gente? Então, Pedro Bispo como voto? Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Maísa? Com a relatora. Silvio Renan? Com a relatora. Cíntia? Com essas alterações, mesmo que vai reanalisar a aplicação da multa, eu voto com a relatora. Ok. Lara? A relatora. Renata? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso de ofício, reconhecendo a possibilidade de aplicação da multa ao caso, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento,
analisando os argumentos e provas de defesa apresentados pelo sujeito passivo em sede de impugnação. Ok? Estou colocando aqui, viu, Maísa, as 3 linhas da decadência. Excelente. Agora a gente vai para o caso. Valoração aduaneira. Valoração aduaneira é o 91, né, gente? M. Dias. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, aqui foi dado provimento por parcial. Então, vamos para o item 91 da pauta. Eu peço ao apoio convidar o doutor Giancarlo para ingressar na sala. Item 91. Ok, presidente, farei a convocação. Item 91 da pauta, doutor Giancarlo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bom dia, doutor Jean, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Julgaremos agora o item 91, M. Dias Branco, Indústria e Comércio, relatoria da conselheira Thaís. Da mesma forma, ela fará a leitura do relatório e depois eu concederei a palavra por 15 minutos. Thaís tem a palavra, item 91. Obrigada, presidente. Vamos lá. Um caso um pouco diferente, viu, pessoal? Então, eu vou pedir aí paciência do colegiado para a gente tratar. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão proferida pela DRJ Florianópolis, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte. Por bem consolidar os fatos ocorridos, vou trocar tudo por sujeito passivo depois, viu, pessoal? Hábito também. Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório do acórdão recorrido em verbis. Tá? Vou ler só as partes negritadas. De acordo com o relatório fiscal, trata-se de importação sob o regime especial de admissão temporária para a utilização econômica de uma aeronave, pelo período de 36 meses, prorrogado por igual período com pagamento do imposto de importação e do IPI, proporcionalmente ao tempo de permanência no país, conforme o artigo 6º da IN 285, vigente à época. Arrendada à empresa uruguaia Rovena S.A., depois o patrono me corrige, talvez, com relação a como dizer o nome das empresas. Foram as seguintes irregularidades apontadas pela fiscalização. 1. A informação incorreta de inexistência de vínculo entre o importador e o exportador. A pessoa jurídica Rovena é arrendadora da aeronave e, segundo pesquisa na internet, conforme resposta do próprio senhor Francisco, esta empresa está relacionada com a Autuada, empresa M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio. Haja vista que o senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco é presidente de ambas. Ocorre que a empresa, ao preencher a ficha de fornecedor, quando do registro da DI, declarou que não havia vinculação entre as empresas. Tá? A informação incorreta de que não existia vinculação entre exportador e importador da aeronave também constitui infração punível com multa de 1%, prevista no artigo 84 da MP 2158. Segunda infração, entrega da aeronave. A partir dos dados levantados, a fiscalização resume que, embora a DI tenha sido registrada somente em 28 de 2 de 2008, a aeronave ainda que de forma provisória estava no país desde 19 de 12 de 2007 e já havia sido entregue ao contribuinte, pois esteve situada no aeródromo da fábrica de Fortaleza e foi utilizada em viagens dentro do país, tá? Quando depois foi para o Uruguai. Terceira infração. Não informação do valor do frete e não apresentação dos documentos à fiscalização.
A empresa não apresentou documentos que comprovassem que os custos com o transporte internacional teriam sido arcados pelo exportador e que a aeronave teria sido entregue no Brasil, embora intimada e reintimada. Diante dos seguintes documentos comprobatórios que a fiscalização dispõe, na ADI, a informação de que o incoterm para esta operação foi Free Carrier, termo em que os custos com o transporte internacional da aeronave são suportados pelo importador. No termo de entrega e aceitação, a informação de que a aeronave foi entregue em Montevidéu, Uruguai, e na cláusula 10, item K do contrato de locação, a informação de que a locatária concordava e se obrigava a pagar o combustível e gasolina necessários para a operação da aeronave. A empresa foi autuada pela não informação do frete na declaração de importação. Esse é o ponto, tá? E por não apresentar documentos relativos aos custos com o transporte internacional da aeronave. É pacífico o entendimento de que os custos para o transporte internacional da aeronave constituem o frete e, portanto, devem compor a base de cálculo dos tributos na importação. O artigo, não apareceu aqui o artigo, o inciso 2, a linha B, item 1 do artigo 70 da Lei 10.833, determina que a não apresentação por parte do importador dos documentos instrutivos da DI, dentre eles os documentos comprobatórios de transporte internacional, bem como os registros contábeis relacionados a estes custos, acarreta a aplicação de multa de 5% sobre o valor aduaneiro. Assim, além de não informar o valor do frete na DI, descumprindo o que determina o inciso 1 do artigo 77 do Decreto 4543, descumpriu com a obrigação de apresentar à fiscalização documentos comprobatórios dos custos de transporte internacional. A omissão do valor do frete na DI constitui infração administrativa punida com multa de 1% do valor aduaneiro. Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de folhas tais, alegando que, também só vou ler as partes negritadas. Quanto à suposta omissão do frete e custos com o transporte da aeronave, não há nos autos quaisquer provas de que tal frete realmente existiu, bem como não há nada que indique seu valor ou se o mesmo haveria sido de fato suportado por M. Dias Branco, como sustenta a autoridade. A afirmação quanto a este suposto frete e sua suposta assunção pela autuada encontra-se assentada em uma série de presunções desconectadas da realidade. A entrega da aeronave se deu em 7 de março de 2008, data da assinatura do termo de entrega do bem. Não há que se falar em qualquer omissão por parte da hora interessada, uma vez que ela só se tornou responsável, de fato e de direito, pela assunção das despesas relacionadas à operação da aeronave a partir da entrega da mesma. Por outro lado, tais custos não integrariam o valor aduaneiro, uma vez que a aeronave já estaria desembaraçada quando da assinatura do termo. Ademais, conforme se extrai da própria declaração de importação, o transporte da aeronave ao Brasil deu-se por meios próprios, sem a contratação de qualquer empresa para tal mister, não havendo que se falar em qualquer gasto da hora interessada com a empresa transportadora, pois esta sequer foi necessária para tanto. Quanto à ausência de informação na declaração de importação acerca da vinculação existente entre importador e exportador, ele cita a IN 680, artigo 4º. No anexo do citado artigo, a única solicitação feita é de eventual vinculação entre fabricante e exportador, ou seja, entre a Rover SA e a Bombardier Aerospace. E nunca houve qualquer vínculo entre elas. O próprio site da Receita informa esta exigência no manual de preenchimento da DI. Ademais, a necessidade de prestar tais dados se restringe às operações que envolvam compra e venda de mercadorias. O contrato existe entre tais empresas tão somente de arrendamento internacional, de aeronave no regime de admissão temporária, sem opção de compra. Também aduz que, quanto à não apresentação dos documentos comprobatórios da existência de suposto frete, conforme reiteradamente afirmado pela empresa, todo e qualquer custo relacionado ao transporte da aeronave, caso tenha existido, ocorreu única e exclusivamente por conta da Rover SA. Não merecem prosperar as alegações de que a interessada seria responsável pela apresentação dos referidos documentos, uma vez que representaria imputar-lhe responsabilidade por fato que não deu causa, bem como apresentar documentação que não possui.
terminei aí as citações do relatório do acórdão da DRJ. Em seguida, eu colaciono a ementa do julgamento, tá? Tá aí para vocês, abarcando todos os pontos. E resignada, a contribuinte, pontuando aqui, que a questão da vinculação entre a M. Dias Branco e o importador foi isso que foi dado provimento pela DRJ, tá? Que ele não era obrigado a prestar essa informação na DI, tá? O resto foi mantido. E resignada, a contribuinte recorre a este conselho repisando os argumentos de sua impugnação, requerendo que seja julgado improcedente o auto de infração. É o relatório, presidente. Ok, Thaís, obrigado. Doutor, são 9 horas e 45 minutos, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Muito obrigado, bom dia a todos, senhor presidente, senhora relatora. Então, conforme o relatório já deixou muito bem delimitado, o auto de infração ele foi originalmente lavrado por 3 razões, mas para aplicar 2 penalidades. Então, as 2 penalidades aplicadas são a do artigo 84, da medida provisória 2158/35 de 2001, e a do artigo 70, inciso 2, a linha B, item 1, da Lei 10.833 de 2003. Como a decisão de primeira instância deu parcial provimento a essa impugnação para reconhecer que a recorrente não teria a obrigação de informar a vinculação entre ela e a arrendatária da aeronave na DI, sobraram 2 imputações para 2 multas, então o crédito tributário foi integralmente mantido, apesar da decisão de primeira instância ter sido parcialmente favorável, né? Acho que é importante destacar, e, portanto, a recorrente passa a endereçar os motivos pelos quais os 2 argumentos remanescentes não podem prosperar. A operação, conforme já descrito também pela relatora, então vou ser breve aqui, é uma operação de arrendamento internacional de uma aeronave pela recorrente com a empresa Rowena, que é uruguaia. Elas acordaram que a empresa Rowena seria responsável pela aquisição e posterior arrendamento da aeronave em favor da recorrente, sendo que aquela também responsável pelos custos do transporte internacional do referido bem até a entrega da aeronave para a recorrente. Ou seja, todos os custos no contrato de arrendamento que está juntado junto com o recurso voluntário eram dispostos que seriam de responsabilidade da Rowena, a empresa arrendatária. Quanto à suposta omissão do frete e custos com o transporte da aeronave, a alegação da recorrente, conforme também já descrito no relatório, muito bem descrito, é de que não tem qualquer prova de que esse frete realmente existiu, e realmente não tem. Isso porque, além da aeronave ter sido trazida por meios próprios, o termo de entrega da aeronave, é importante delimitar essas datas, ele foi assinado no dia 7 de março de 2008, e o auto de infração considera a data de registro da DI de admissão temporária como data de entrega da aeronave, e a DI foi registrada anteriormente, a aeronave não estava em posse da recorrente no momento do registro da DI, foi a empresa Rowena que foi responsável pelo desembaraço aduaneiro e pelo registro da declaração de importação. Então, um dos principais argumentos da recorrente a ser considerado aqui por vossas senhorias é o de que a entrega da aeronave à recorrente se deu posteriormente ao desembaraço aduaneiro, no dia 7 de março de 2008, data da assinatura do termo de entrega da aeronave. Além disso, conforme já mencionado, o contrato mencionava que os custos com frete e transporte foram integralmente arcados pela Rowena, motivo pelo qual o argumento de que a importação teria se dado pelo Incoterms FCA de Free Carrier não poderiam também prosperar, e o fato de que tais custos sequer integrariam o valor aduaneiro, uma vez que a aeronave já havia sido desembaraçada no momento da assinatura do termo de entrega da aeronave, nos próprios termos do inciso 1º do artigo 77 do decreto 4.543 de 2002. Por fim, já encerrando aqui para não ficar muito repetitivo também com o relatório, que já foi bem detalhado, quanto à não apresentação dos documentos comprobatórios da existência desse frete, a exigência em saber o valor do frete ela é totalmente improcedente, uma vez que não há nada que comprove que ele realmente existiu, conforme já dito, mas ele é todo baseado numa presunção de que a recorrente teria suportado esse frete
de que esse frete teria existido. Não há nenhuma prova que tenha sido juntada com o auto de infração, no sentido de que de demonstrar que tenha havido uma contratação de um frete para essa aeronave ou qualquer coisa do gênero. Esse custo não fica demonstrado. Fazer com que a recorrente tenha que demonstrar que um frete não existiu é uma prova negativa, é uma inversão indevida do ônus da prova, né? Então, é inequívoco no entendimento da recorrente, portanto, que a fiscalização, em postura parcialmente ratificada pela decisão recorrida, distorceu a realidade dos fatos e imputou à recorrente uma responsabilidade pela não apresentação das provas que supostamente embasariam a autuação, obrigando-a, em total contrassenso, a ter em guarda documentos que comprovassem gastos que ela jamais despendeu e que tampouco o fisco comprovou terem sido despendidos pela recorrente. São esses os principais argumentos. Eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço desde já pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Ok, doutor, obrigado. Thaís, você tem a palavra. Turma, tá absolutamente correto o que o patrono colocou no começo, de que a história de que tinha 2 argumentos para manter uma multa, né? É a história da vinculação entre arrendador e arrendatário. Então foi dado provimento pela DRJ, mas não implicou em cancelamento algum da exigência. Então eu ajustei isso aqui no primeiro parágrafo que eu falava de não ter de recurso de ofício, tá a mesma coisa. Só ajustei que ficou dessa seguinte forma. Inicialmente, saliento que a decisão da DRJ, apesar de ter dado provimento aos argumentos da recorrente, ter dado parcial provimento aos argumentos da recorrente, afastando a exigência de multa pela falta de informação quanto à vinculação entre arrendadora e arrendatário, manteve integralmente o valor da atuação, de modo que não há recurso de ofício a ser julgado. Tá? E agora eu vou continuar. Resta para julgamento a indignação da recorrente quanto às multas por falta da informação referente aos custos com transporte internacional e a guarda dos documentos referentes ao mesmo. A fiscalização afirma que os custos com transporte internacional teriam sido arcados pelo importador sem que estas despesas tivessem sido acrescidas para o cálculo do valor aduaneiro. Aponta como infração e respectiva penalidade o artigo 84 da MP 2158. Com acréscimos trazidos pelo artigo 69 da Lei 10.833. Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, isso diz o 84, e daí o artigo 69. A multa prevista no artigo 84, a multa que se refere ao caput, aplica-se também ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa e tributária, cambial, comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Fecha aspas. 2 pontos, então, devem ser analisados. 1. Era de responsabilidade da recorrente o oferecimento das informações quanto ao frete da aeronave? 2. A relevância dessa informação para fins de aplicação da multa prevista no artigo 84 da MP 2158. Com os acréscimos trazidos pelo artigo 69 da Lei 10.833. Quanto ao primeiro ponto, correto o acórdão recorrido, quando coloca que há de se afastar a alegação da recorrente quanto à data de entrega da aeronave em 7/3/2008, data da assinatura do termo de entrega do bem, haja vista que a ADI de admissão temporária foi registrada em 28/2/2008, data em que a mesma foi apresentada à fiscalização, considerada então admitida no regime no país, dando início às responsabilidades aduaneiras da recorrente, enquanto beneficiária do regime especial. Passando ao segundo ponto, sobre a subsunção da conduta da recorrente, omissão quanto à informação do custo com transporte da aeronave na DI, é preciso tecer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, deve-se destacar que é certo que a condição de venda é muito relevante ao tratamento tributário aduaneiro, uma vez que é a partir dela que se compõe a base de cálculo do imposto de importação. Dessa forma, as importações em geral, se a condição de venda não incluir frete, o fisco terá que somar o valor do frete ao preço indicado na fatura, para obtenção do valor aduaneiro, segundo o acordo de implementação do artigo 7º do Acordo Geral de Tarifa e Comércio GATT. O acordo sobre implementação do artigo 7º
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, estabeleceu no seu artigo 8º, parágrafo 2º, a linha A, que ao elaborar sua legislação, cada país membro deve prever a inclusão ou exclusão no valor aduaneiro no todo ou em parte dos seguintes elementos: a. O custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação. B. Os gastos relativos a carregamento, descarregamento, manuseio associados ao transporte até o porto. C. O custo do seguro. No caso do Brasil, a opção pela inclusão dos referidos custos no valor aduaneiro ocorreu originalmente por meio do artigo 2º do Decreto 92.930 de 86, decorrente do AVA assinado em 79, rodada de Tóquio. E, na data do fato gerador, encontrava-se consubstanciado no artigo 77 do Decreto 4543 de 2002, em verbos. Está lá. O custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado ou descarga, tá? Isso integra o valor aduaneiro, segundo o caput. Contudo, é preciso lembrar que aqui estamos diante de um regime especial, um regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, regulamentado na seção 2 do capítulo 3 do título 1 do livro 4 do decreto 6759, que é o regulamento aduaneiro, e não de uma importação definitiva. Assim, não há de fato uma compra e venda, no caso agora sob julgamento, assim um arrendamento, de modo que a IN 327 atribui tratamento separado para a valoração aduaneira nesses casos. Está lá o artigo 34. O valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro especial, cuja importação não tenha como fundamento uma venda para exportação para o país, deverá ser declarado com base nos documentos da operação comercial, conforme as práticas do tipo de negócio. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, a autoridade aduaneira poderá decidir pela adoção de procedimentos fiscais de valoração aduaneira na admissão das mercadorias no regime, visando a correta determinação dos valores tributários para fins de responsabilização do beneficiário. Voltando ao meu texto. Analisando tais dispositivos, Rosado Trevisan, no Acórdão 3401.005.290, concluiu que a valorização aduaneira em regimes aduaneiros especiais pode ser efetuada no momento da nacionalização, no Brasil, e o valor declarado na admissão do regime não prejudica a apuração posterior do valor aduaneiro da mercadoria. E isso faz com que a informação sobre o frete reduza substancialmente sua importância, haja vista que, se ocorrer o descumprimento do regime, a fiscalização não está adstrita às informações prestadas pelo importador na declaração para admissão do bem. Foi exatamente essa a conclusão do conselheiro Rosado Trevisan no acórdão citado. Lá, em processo muito similar, que tratava de importações de navios por regime especial repétrio, com informação equivocada a respeito do frete nas declarações do sujeito passivo, para a qual foi imputada a mesma multa aqui discutida, do artigo 84, percebeu que toda a lógica da autuação parte da premissa equivocada, da valoração aduaneira como se houvesse uma compra e venda por importação definitiva. Destaco a conclusão do voto condutor do acórdão a respeito do tema. Vou ler, tá, pessoal? Na admissão temporária, no caso lá era repétrio, por arrendamento também, sem compra e venda também, no momento da admissão do regime, não é essencial nem determinante para a definição do valor aduaneiro como imputado pela fiscalização. Visto que nas operações distintas da compra e venda não se aplica o primeiro método de valoração e que caso ocorra um descumprimento do regime, o valor inicialmente informado na admissão não vincula a valoração da nacionalização, cabendo o registro adicional de que, no caso em análise, mesmo depois da ação, seguida de conjecturas sobre a possibilidade de afetação do valor, acatou-se o valor aduaneiro informado. Assim, embora reconheçamos incorreto o incotermo utilizado, que era a questão lá, né, e que o beneficiário do regime tinha como informar inclusive o código, tal incorreção não se amoda ao tipo infracional previsto no artigo 84 da MP 2158/35, com acréscimo trazido pelo artigo 69 da Lei 10.833, ou seja, não se pode afirmar, no caso, que a informação do incotermo correto é necessária
a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado na admissão do regime. Fecha aspas. A mesma conclusão chega no presente caso. A informação a respeito do custo com transporte da aeronave trazida ao país pelo regime especial na admissão do regime não é informação necessária para o procedimento de controle aduaneiro apropriado. Nestes autos, assim como no caso citado, não existe qualquer cobrança de tributo por revaloração aduaneira, justamente porque não existem elementos para tanto, parecendo que a autoridade lançadora, diante da impossibilidade de alcançar o seu escopo inicial da investigação, acabou aplicando multa de caráter formal contra o sujeito passivo. Não existe, na autuação, nenhum outro argumento sobre a relevância dessa informação para o controle aduaneiro, a não ser a valoração aduaneira. Nesse sentido, também caminhou a decisão recorrida quando chegou à seguinte conclusão, abre aspas, ocorre que esse valor foi omitido na declaração de admissão temporária. Em decorrência, a quantia relativa ao transporte não foi computada no valor aduaneiro da mercadoria, contrariando as disposições normativas e ocasionando insuficiência no recolhimento dos tributos. Fecha aspas. Mas, na realidade, repito, não houve revaloração aduaneira, tampouco autuação de tributos não recolhidos pelo sujeito passivo. Além de que, conforme exposto a Lures, em se tratando de arrendamento de aeronave por meio de regime especial e não compra e venda definitiva, a informação omitida na declaração de admissão temporária não é necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, razão pela qual é incabível a aplicação da multa do artigo 84 da MP 2158. A importância de demonstração do efetivo prejuízo ao controle aduaneiro nesse tipo de situação já foi avaliada por este colegiado em sua anterior composição, no acórdão 3402.003.113, de julho de 2016, de relatoria do conselheiro Jorge Freire, tá? Em que eu destaquei a seguinte parte da ementa, né? Estava falando de outra multa lá, mas que, em obediência ao princípio da tipicidade, somente se aplica ao beneficiário de regime que prestar informação de natureza administrativa tributária de forma inexata ou incompleta, desde que demonstrado prejuízo à determinação do procedimento de controle apropriado, ou que não restou comprovado. Tá? Então, não é exatamente a mesma situação, mas eu estou aplicando a mesma lógica. Não fosse o bastante, este conselho também já proferiu decisões no sentido de que, mesmo fora do contexto dos regimes especiais, a omissão de despesa a ser acrescida no valor aduaneiro da mercadoria não configura erro ou omissão de natureza administrativa tributária hábil a ensejar a multa regulamentar ora sob apreço. Nesse sentido, destaco o acórdão, eu sempre me lembrado, 3401.003.216, que aí fala, né, a aplicação de multa regulamentar por erro ou omissão de informação, restringir-se as hipóteses previstas em lei, dentre as quais até o momento não se inclui a omissão de despesa a ser acrescida no valor aduaneiro da mercadoria. Quanto à multa de 5% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo 70, inciso 2, a linha B, item 1 da Lei 10.833, pela não apresentação dos documentos referentes ao transporte internacional da aeronave, então, mudamos de assunto agora, tá? Essa é a outra penalidade que foi aplicada. A recorrente alega que não era responsável por tal frete e, por conseguinte, por todos os documentos, todos a cargo da transportadora. Entretanto, a fiscalização trouxe as seguintes provas. Na ADI, a informação de que o incoterme para esta operação foi FICARRIE, termo que os custos com o transporte nacional da aeronave são suportados pelo importador. Também que no termo de entrega e aceitação, a informação de que a aeronave foi entregue em Montevidéu, Uruguai. Na cláusula 10 do contrato de locação, a informação de que a locatória concordava e se obrigava a pagar combustível e gasolina necessários para a operação da aeronave. Como mencionado acima, a recorrente, desde o registro da admissão temporária, era responsável pelas informações e documentos em questão. Destaque
Só resta ratificar a infração com a respectiva penalidade imputada pelo auto de infração, que fala que o descumprimento pelo importador, que no caso ele é, né, de obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos à transação que realizarem, vai ser aplicada aí a multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias, tá? E lá embaixo, no parágrafo 1º das informações e documentos, ele inclui os documentos de transporte. Em diversas ocasiões, o tema foi enfrentado por esse colegiado, dentre as quais destaco o Acórdão 3402-003-287, de 27 de setembro de 2016, com relatoria do conselheiro Valdir, que aplicou a multa justamente dessa forma, né, manteve a multa. Inexistindo qualquer prova que demonstre as alegações da recorrente, deve ser mantida a multa prevista na Lei 10.833, artigo 70, 2b, item 1. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa do artigo 84 da MP 2158, combinado com o artigo 69, parágrafo 1º da Lei 10.833. É como voto, presidente. Obrigado, Thaís. Eu gostaria de fazer algumas observações e que eu creio que você foi induzido a um erro nesse seu voto, especialmente na análise do Trevisan que foi feita. Toda essa consideração que o Trevisan faz, ela é admissão temporária com suspensão total. Repetro, é assim em outros casos. Aqui a gente tem admissão temporária para utilização econômica. Ou seja, vista que são 36 meses, tem que pagar 36% do valor dos tributos devidos. Ou seja, o valor não adicionado do frete, sim, impacta no valor dos tributos recolhidos pela empresa no ato do registro da declaração. Então, toda aquela premissa que você usou no seu voto, na admissão temporária para utilização econômica não é aplicável. Com suspensão, sim. Com suspensão, não tem diferença, porque só vai ter tributo devido depois se a empresa nacionalizar o bem. Então, resolve-se na valoração se a empresa nacionalizar o bem no momento 2. Mas na admissão temporária para utilização econômica, já no momento 1, é valorado a mercadoria e é calculado o tributo. Uma parte paga e uma parte fica suspenso com garantia e tudo mais. Então, a identificação e a quantificação do frete é imprescindível nesse momento 1 na admissão temporária para utilização econômica, porque vai ser feito o cálculo dos tributos devidos ali. E veja bem como que está no auto de infração. Por que não foi lavrado o auto de tributo? A fiscalização poderia até ter lavrado, poderia ter arbitrado o valor do frete. Ela escreveu lá, no auto de infração, no finalzinho, no caso de serem identificados posteriormente os custos de transporte internacional da aeronave importada por meio da DI 0803120561, serão lançados a diferença dos tributos relativos ao acréscimo de frete e demais penalidades cabíveis. E aí, completando com o acordo de valoração, a IN 327 que você trouxe no seu voto. Artigo 4º. Independentemente, vamos lá, artigo 4º fala, na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos, aí está lá o custo de transporte. Ou seja, mesmo não se tratando de compra e venda internacional, como é o caso que você usa outros métodos de valoração, ainda assim, por determinação do acordo, e conforme reproduzido na IN 327, deve ser adicionado o valor do frete. Entendeu? Então, eu falo porque toda aquela sua premissa que você trata disso, entendo eu que a admissão temporária para utilização econômica não se aplica, Thaís. Entendi, presidente. Quer dizer, entendi mais ou menos, porque nesse precedente que eu uso do então conselheiro Rosaldo Trevisan... Repito, é suspensão total. Mas é suspensão total, Thaís. Então, mas ele afasta justamente esse dispositivo, esse parágrafo 4º aí. Mas é suspensão total. Suspensão total... Mas onde que está essa diferença no regulamento aduaneiro? Porque eu não achei. Quando eu fui lá comparar um com o outro, eu não vi essa diferença com relação ao cálculo e ao momento do cálculo.
Não é questão, porque é o seguinte, na suspensão total eu não tenho cálculo, ou melhor, eu não tenho tributo a ser pago. É suspensão total. No futuro? Não, no futuro não, eu só vou ter no futuro se for descumprido. Por isso que o Trevisan argumenta que lá no futuro, no descumprimento, vai ser aplicado. Porque eu não tenho tributo. Aqui, nesse caso da utilização, não, porque eu tenho um tributo a ser pago. Eu não tenho que esperar o momento 2 do descumprimento de resolver na valoração no momento 2. Aqui no momento 1, aqui a infração aqui tem reflexo, inclusive, tributário. Mas e não apenas aduaneiro. Presidente, eu não entendi. Não é um regime especial e daí os tributos não vão ser pagos aqui? Eu não estou entendendo. A utilização econômica é diferente, Thaís. A utilização econômica, veja bem, o que é? São 3 modalidades de admissão temporária. Uhum. A primeira, suspensão total. Que carro para evento, salão do automóvel, feira de não sei o quê, importar moldes para alguma coisa. Esse aí não paga nada. Inclusive, tem até um regime especialíssimo que chama carneata, que é quase que expresso isso. Isso eu não tenho pagamento de nada. É uma suspensão total. É admissão temporária para suspensão total, com suspensão total. O terceiro seria uma admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. É aquela máquina que vem cá para ser consertada, por exemplo, a Embraer, é fabricante de aeronave. Então, alguém que comprou um avião da Embraer lá fora quer a assistência técnica direta aqui na Embraer. Aí manda para cá, para a Embraer consertar, e o avião sai para o exterior. Eu tenho suspensão total nesse caso. Mas eu tenho uma outra admissão temporária, que é a admissão temporária para utilização econômica, aquelas que a gente aplica nos contratos de arrendamento mercantil operacional, o leasing de aeronave, que é o comum nesses casos. A mercadoria, ela paga o tributo devido na importação proporcional ao tempo de permanência dela no território nacional. Ou seja, se o contrato fala que vai ficar aqui por 36 meses, a prova é o contrato, ela vai ter que calcular o valor dos tributos devidos e pagar proporcional aos 36 meses, 36%, a proporção é 1% ao mês. Então, ela vai pagar 36% do valor dos tributos devidos se tivesse feito uma importação normal, e os outros 64% fica suspenso. Se ela reexportar no final dos 36 meses, resolve-se, não tem que pagar nada. Se ela descumprir a reexportação, aí vai ter que ser exigido a garantia desses 64%. Ou seja, no momento 1, no momento da admissão, da declaração, ela tem que pagar o tributo proporcional àquele prazo que ela já falou de antemão. Eu vou ficar 36 meses. Logo, ela paga proporcional aos 36 meses, ou seja, 36% do valor dos tributos calculados no ato do registro da declaração. Por isso que o frete é imprescindível nesse cálculo. Mineiro, só complementando, porque a Thaís perguntou onde que está isso, está no 373 do regulamento aduaneiro que está falando dessa questão, e realmente fala lá, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro, e o artigo 74 fala que o fato gerador, na data, para efeito de cálculo, considera-se o fato gerador na data do registro da declaração de admissão temporária para a utilização econômica. Então, realmente tem essa diferença. O 74.4, ele fala dessa questão da data do registro da declaração. Então, realmente, isso aqui também durante a leitura. Obrigada, Maísa. Agora, a dúvida que eu tô é o seguinte, porque para mim a premissa não é simplesmente tem que pagar ou não tem que pagar tributo no momento da admissão do regime. É o que o Rosaldo colocou lá. A valoração aduaneira em regimes aduaneiros especiais pode ser efetuada no momento da nacionalização. E o valor declarado na admissão do regime não prejudica a apuração posterior do valor aduaneiro da mercadoria. Ele fez essa análise especial. Para esse regime especial, eu entendi que isso não muda. Não é geral, não. Cada um é cada um. Por exemplo, o drawback diferente, ele fez considerando esse regime que ele estava analisando, que não tinha um cálculo inicial. Mas então permanece a pergunta. Nesse regime aqui, isso está errado. Está errado, que eu preciso desse valor agora. Não pode ter posterior valoração.
Não pode, depois pode ser, para calcular o restante, numa revisão. Não é isso. Não, Pra Thaís, mim, a revisão não é aduaneira, não. Não é o que você paga no começo, é a o que você paga. possibilidade de revisão. Não, a revisão sempre existe em qualquer regime aduaneiro comum ou especial, Thaís. A possibilidade de se exigir diferenças de tributo em revisão aduaneira é uma outra história. A questão é o momento de se pagar o tributo na admissão temporária para utilização econômica é no D1, no data de registro da declaração de admissão. O Trevisan analisou uma outra situação. Não tem nada a ver. Tanto que eu pus o tempo todo que é outra situação lá, que é Repetro. Mas é outra coisa, não tem pagamento. Não se aplica. Se eu colocasse isso que ele escrevia, para o drawback não teria nada a ver, para o recoff não teria nada a ver, para o trânsito aduaneiro não teria nada a ver, para um depósito não teria nada a ver. Entendeu? Não sei, presidente, eu não estou conseguindo ver isso tão claramente, assim. Porque quando eu estudei esse precedente dele, para mim, a premissa que fez me trazer o caso para cá não foi essa que você está apontando, que é diferente, que realmente é diferente. Tudo bem, lá é com suspensão total, aqui é com suspensão parcial. Para mim, a premissa que ele adotou lá, e que foi o que me fez utilizar o raciocínio, foi pode ser posteriormente apurado o valor aduaneiro desse regime especial. Então, o que eu estou falando, inclusive, no voto? Não é que não tenha importância o frete, é que reduz a sua importância. E é assim que você vai ler quando você lê a aplicação daquela multa, tá? Porque a aplicação da multa pede que tenha, essencial ao controle aduaneiro. Então, a partir do momento que você está falando de um regime especial, e que esse regime especial poderá ser revisto especialmente com relação a... Onde está escrito isso, Thaís? Preço com o transporte. Onde está escrito isso? Deixa de ter essa relevância e, portanto, deixa de ser aplicável a multa. Onde está escrito isso em algum ato normativo? Isso que pode ser visto isso no momento depois. Você está fazendo uma interpretação com base num acordo que o Trevisan fez de uma situação específica. Não, mas perfeito, eu estou convicto, expus a questão, né? Mineiro, deixa eu só complementar uma questão. Tem um erro, Thaís, né? Desculpa, Mineiro, só para complementar aqui, que eu acho, eu estou tendente... Eu estou super querendo ouvir todos, assim. É porque eu estou muito tendente a concordar com o Mineiro nesse ponto, porque, assim, pelo que eu estou entendendo, nesse regime de admissão temporária para utilização econômica, que é realmente o caso dos autos, ele fala que vai ser constituído, inclusive, os tributos vão ficar suspensos, o restante, né, então vai ter essa proporcionalidade, o restante vai ficar suspenso com um termo de responsabilidade. E com garantia. E aí, desculpa, só porque assim, o raciocínio ele fecha, e aí tem a aplicação subsidiária e aí no final, quando ele trata dessa seção, ele fala, aplica-se subsidiariamente a esse daí dos regimes especiais, que foi o que você colocou em cima, né, do seu fundamento, que é esse do 34. Da IN, enfim, eu estou tendente a concordar porque realmente é diferente, porque não suspende integral. Você pode ter uma revisão aduaneira para frente, mas no caso, o valor, ele é calculado lá no momento do Gente, mas não era para o raciocínio ser ao contrário, no que suspende totalmente, daí sim que é mais importante ter todas as informações. Não, porque são situações claras, e nesse caso não é exigido nem garantia. Na admissão para a utilização econômica é exigido garantia. O tributo suspenso fica constituído em termos de responsabilidade, inclusive com a possibilidade de execução direta da Procuradoria da Fazenda, e é exigido uma garantia em cima disso. A situação ela é bem diferente, Thaís. O parágrafo 4º fala diferente mesmo. Assim, Thaís... Não, eu nem entrei na IN, porque para mim, a questão é que a CN está indo além do acordo de valoração aduaneira, especialmente quando ele faz essa distinção, e para mim, que é fundamental também. O acordo fala que é para compra e venda. Então, por isso que eu fiz essa aproximação também com aquele voto. Porque lá também é a
Thaís, o acordo de valoração não fala que é para compra e venda, não. Se você olhar lá o acordo, fala lá que... Não, sim, mas aí quando vem para a nossa instrução normativa é que fala que independentemente do método, que lá no acordo fala, cada país pode determinar se vai incluir frete, incluir seguro, incluir capatazia. Inclusive a discussão toda de capatazia que a gente tem hoje, que é a decisão lá do STJ fala que o acordo fala que não é para incluir capatazia. Não, o acordo não fala isso, mas remete à legislação nacional. E a legislação nacional fala que, independentemente do método, ou seja, se eu fizer por valor de transação da mercadoria, ou idêntico, ou similar, ou método dedutivo, ou computado, ou mesmo o sexto método, que é arbitramento, ou métodos razoáveis, deve ser inserido o valor do frete, o valor do seguro e o valor da capatazia. Entendeu? Independentemente se não for compra e venda. Bom. Presidente, quando eu estudei, eu cheguei a falar com o Rosaldo Trevisan sobre esse caso, expus que era esse método de valor, esse regime especial especificamente, e o que a gente acabou conversando e eu adotei aqui, voto é meu, né, eu que estou propondo, é que a premissa lá é que pode existir essa revisão, tá? E aqui também pode, porque é justamente isso que os regimes especiais têm em comum, tá? Por mais que eles tenham diferenciações, senão não seriam regimes diferentes, e no caso lá era suspensão total, aqui é parcial, o ponto pode ser revisto. A partir do momento que pode ser revisto, a informação a respeito do transporte compor ou não o valor aduaneiro, necessariamente você vai ler de maneira diferente a imputação da penalidade, quando ela fala que isso é uma informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Posso colocar uma pimenta? Então, eu estou mantendo meu voto, eu entendi as colocações, mas eu permaneço aqui com a minha convicção de que é a mesma situação a ser aplicada aqui. Ok. Só mais um pontinho, Thaís. A revisão aduaneira ela é possível, inclusive, para importação comum, no qual a gente tem o pagamento. Se numa situação comum a gente não identificasse o frete, é possível a gente fazer isso depois na revisão aduaneira, assim como nos regimes aduaneiros especiais. A revisão aduaneira ela não é exclusiva para regime aduaneiro especial, e sim para regime comum. É que é uma série de elementos, presidente. É o regime especial, é arrendamento, não é compra e venda, sabe? Então, por isso essa interpretação aqui. Mas, assim, realmente, eu não achei nada parecido com esse caso que não fosse esse precedente do Rosaldo Trevisan. E por isso eu trouxe ele aí para ajudar na nossa formação de convicção. Ok. Alguém que precisa de mais algum esclarecimento? Já podemos votar? Sim? Sim? Ok. Presidente, eu vou abrir divergência, já que ficou provado que o frete era o responsável era o importador e aprovado nos autos, né, por meio de contratos, e independente do regime especial, né, que ainda que tenha arrendamento, então eu vou abrir divergência e também fundamentado nas suas colocações aí, suas considerações bem esclarecedoras sobre essa questão, ok? Ok. Maísa? Bom, presidente, realmente aqui, Thaís, eu pelo menos eu estou identificando nesse sentido mesmo, a gente afastar a relevância do custo do transporte como algo que não seria relevante para a determinação do valor aduaneiro, considerando principalmente que o fato gerador desse regime de admissão temporária, ele considerando lá a data da declaração, então essa informação ela é realmente relevante para a determinação do valor. Então, eu, pelo menos esse raciocínio que foi traçado aqui no voto, eu não consegui acompanhar com uma convicção forte e nem também cheguei a gerar dúvida a ponto de eu pedir vista. Então, a meu ver, eu acho que realmente a gente afastar essa questão do artigo 77, aqui que você citou no voto, né, do custo da mercadoria, como se ela fosse reduzir essa relevância
para esse regime de admissão temporária, eu não conseguia fazer assim mesmo raciocínio, então eu vou acompanhar a divergência. Renan? Uma divergência. Ok. Cíntia? Eu acompanho a divergência. Ok. Lara? Acompanho a divergência, presidente. Ok. Renata? Com a divergência. Eu também acompanho a divergência. Eu entendo que aqui é uma situação completamente diferente do precedente apresentado no voto da relatora. Então, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Thaís, que dava provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa do artigo 84, isso tudo que a Thaís colocou. Algum voluntário para fazer o voto vencedor? Eu já tenho 3. Boa, Renan, obrigada. Renan, ótimo, Renan. Obrigado, inclusive. Designado o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Obrigado, doutor. Até a próxima oportunidade. Obrigado, bom dia para vocês, bom trabalho. Tchau, tchau. Bom dia. Pessoal, tá tudo preto. É o Renan, então? Eu não consegui enxergar É o Renan. Vai manter a nossa sociedade, Thaís. Boa. A gente funciona bem. Tá tudo preto, todo mundo preto para mim aqui. Pra mim também, mas vai voltando com o tempo. Eu tô vendo todo mundo normal. Só o patrono que tá preto agora, mas eu acho que ele já saiu. Saiu. Então, esse foi o 91. Um cafezinho, 5 minutos? 5 minutos, então, a gente volta. Aí segue a ordem Bertra e Rio Branco.